Fala galera, tudo bem? Então hoje vamos falar aqui do tipo de tratamento de efluente físico-químico, especificamente o tratamento físico-químico por batelada. Então esse tipo de tratamento ele é feito intermitente, ou seja, não é um sistema contínuo. Nesse tipo de tratamento é utilizado como norteador o equipamento jar test, que é o teste do jarro que a gente faz no laboratório. Ele consiste na amostragem do efluente, onde é realizada a simulação do tratamento, dosando produtos químicos em cerca de 2 litros de amostra, sendo o resultado obtido das dosagens dos químicos aplicados na planta proporcionalmente no reator de batelada. Então a gente faz uma análise no laboratório, um teste com 2 litros de amostra do efluente, e através dos cálculos de dosagem de produto a gente multiplica para o tamanho do reator. Se o reator tiver 60 mil litros, 100 mil litros, a gente vai fazer esse cálculo através da regra de 3. Observação: batelada é um processo de tratamento intercalado diferentemente do flotador, que é um processo contínuo. Os principais produtos que é adicionado nesse processo é o coagulante, que é o sulfato de alumínio, policloreto de alumínio e cloreto férrico. Ajuste: para ajustar o pH a gente utiliza hidróxido de cálcio normalmente, ou hidróxido de sódio e cal. Para flocular a gente utiliza o polímero aniônico ou catiônico. Esse aqui é um fluxograma básico do tratamento por batelada. Então aqui eu peguei o básico que eu trabalho da minha fábrica onde eu trabalho, é esse tipo de fluxograma. E aí a gente tem o efluente que é gerado na fábrica, através das limpezas dos reatores, utensílios de processos, e ele vem por uma tumulação. Aqui no nosso caso é por gravidade, porque a nossa ETE está no ponto mais baixo da fábrica, da planta. E aí ele passa na peneira, que é o gradeamento, remove os sólidos grosseiros. E da peneira o efluente filtrado vai para o tanque de acúmulo, que é o efluente bruto. Nosso tanque de pulmão tem em torno de 350 metros cúbicos. E desse tanque ele é bombeado para o tanque de tratamento, que é o meu reator por batelada. Então aqui a gente consegue visualizar a água que fica na parte sobrenadante, é água tratada, e o lodo ele decanta, depois do tratamento, dosagem dos produtos químicos, de todo o processo. Esse processo aqui de tratamento entre coagulante, ajuste de pH e decantação demora em torno de umas 4 horas cada batelada. A minha batelada aqui é de 60 metros cúbicos por reator. E aí depois esse lodo é enviado para a filtragem, para o prensa, onde é desidratado, A gente remove a água e fica os sólidos. Ele não chega a sair todos sólidos, porque ainda fica uma parte úmida dessa torta, Cerca de 60% ainda é umidade. E após essa filtração, ele é destinado para tratamento externo. Aqui, como é um lodo físico-químico classe 2, é enviado para coprocessamento. No nosso caso da nossa empresa, a gente envia para a empresa de coprocessamento, que ela utiliza como base cimenteira.
Então ele tem um reaproveitamento, né? É muito mais ecologicamente correto do que você enviar para aterro sanitário. E a água tratada, ela vai através de bombeamento para o sistema biológico, onde ela se mistura com o efluente sanitário. Então aqui são os produtos que a gente utiliza no tratamento de batelada físico-químico: coagulante, sulfato de alumínio, polímero de alumínio, policloreto de alumínio e cloreto férrico. A coagulação ela consiste na remoção de material em suspensão coloidal. Os coloides são apresentados por partículas que têm uma faixa de tamanho de 1 nanômetro a 0,1 nanômetro e que causam turbidez na água. As partículas coloidais não sedimentam e não podem ser removidas por processo de tratamento físico-químico convencional. Nesta fase utilizam-se os sais com característica ácida, pois são menos agressivos ao manuseio e aos equipamentos. Então a gente utiliza esse coagulante para poder quebrar essas partículas coloidais, que ela não consegue se separar apenas sedimentando ou decantando em um tanque de sedimentação. Então é necessário utilizar esses produtos para fazer a quebra das moléculas. Os coloides possuem propriedades elétricas que criam uma força de repulsão que impede a aglomeração e a sedimentação. Na maior parte dos efluentes industriais, o coloide possui carga negativa. O tratamento físico-químico também a gente tem que fazer o ajuste do pH. Normalmente utilizamos hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio e cal. O ajuste do pH emprega-se para neutralizar o efluente e ajuda a encontrar o valor ideal para formar os melhores flocos, sendo comum o uso do alcalinizante. O agente floculante, a gente utiliza o polímero aniônico ou catiônico. No nosso caso é o aniônico, que ele tem mais eficácia no processo de floculação. A floculação ela é responsável por formar agregados das partículas suspensas. Formam-se pontes entre as partículas desestabilizadas pela coagulação. A floculação otimiza a sedimentação e ajuda na clarificação do efluente. Nesta fase são utilizados os polímeros. Então aqui a gente pegou uma imagem, né, que ajuda a explicar como que funciona esse processo de floculação. Então o princípio da floculação é extrair as partículas negativas, atrair as partículas negativas com as positivas, através da dosagem dos produtos químicos, como por exemplo policloreto de alumínio, que a gente chama de PAC. A floculação e coagulação é um processo de tratamento de água em que se adicionam coagulantes químicos para a formação de flocos que carregam a sujeira e removem essa turbidez que é causada pelos sólidos em suspensão. Então o objetivo é permitir o contato entre as partículas e não destruir os aglomerados formados, que são os flocos. Então aqui na figura à esquerda está a coagulação, através da adição do PAC, policloreto de alumínio. Então aqui desestabiliza as partículas de sólido e através da agitação lenta, normalmente utiliza um agitador no tanque, e ele faz a mistura, né, do produto químico, e depois da coagulação ela se junta e forma os flocos.
O ajuste do pH. Após a dosagem de coagulantes, se faz a dosagem de um químico básico para corrigir o pH do efluente e ajudar na formação ideal dos flocos. Os produtos mais utilizados são cal hidróxido de sódio. O pH normalmente fica em torno de 7, que é um pH mais neutro. Aqui no nosso caso do nosso efluente, ele tem uma característica básica, chega no pH de 10 a 9, e vai depender de cada fábrica, de cada processo, para caracterizar o tipo de tratamento mais ideal. Então o nosso chega em torno de 10, é um pH mais básico. Esse efluente, esse aqui é o efluente bruto. Nessa figura é possível observar que na figura 1 o efluente está totalmente turvo, por conta dos sólidos suspensos. Já na figura 2, após fazer a dosagem do coagulante, do floculante, ajustar o pH, o efluente sobrenadante ele fica mais clarificado, porque foi removido os sólidos, e os sólidos ele decanta em forma de lodo. Então aqui a gente já está simulando como que vai ficar no reator da planta. Aqui é um modelo de um reator por batelada. O reator normalmente possui formato cilíndrico, onde na parte superior estão as tubulações de entrada de efluente industrial bruto e produtos químicos. Na parte inferior fica a hélice para homogeneizar o efluente. As saídas de efluente clarificado ficam distribuídas no meio para baixo do tanque, pelos pontos que vai sair o efluente clarificado, né? E por final, no fundo do tanque fica a saída de lodo, o qual é enviado para desidratação, ou seja, para o filtro prensa. Galera, por enquanto é isso. Logo mais eu passo os próximos vídeos aí para continuar o nosso treinamento aqui de tratamento de efluente. Valeu, obrigado.